Olá pessoal, eu sou Rafael Lima e vou falar agora sobre o medo que a esquerda tem do Bolsonaro. O medo absurdo, o pavor que esse povo tem do Bolsonaro crescer e se reeleger. E esse medo se demonstra a cada dia e aumenta a cada dia. Porque um exemplo agora é sobre essa atitude do Eduardo Bolsonaro citar como exemplo o AI-5. O que é o AI-5? O que foi o AI-5? Foi uma ação institucional do governo federal que fez com que fechasse o Congresso na época do que eles chamam de ditadura militar, e aí o presidente governasse através de decretos e com apoio de alguns parlamentares, aqueles que apoiam ele. Então seria basicamente o seguinte: o Bolsonaro tomou uma atitude, fecha o Congresso Nacional, tira a oposição de fora, ficam só os políticos que são alinhados ao pensamento dele, e assim ele governa sobre decretos e faz com que tudo o que ele decrete aconteça sem ninguém derrubar os decretos dele. Para quem apoia o Bolsonaro, excelente, maravilhoso, top, perfeito, sonho da direita. Para quem odeia o Bolsonaro, pavor, o fim da democracia, ditadura, opressão, enfim, um monte de absurdos que eles vão falar. Mas o maior absurdo é eles pedirem a cassação do Eduardo Bolsonaro por isso. O Eduardo Bolsonaro, ele tem imunidade parlamentar, como todos os outros deputados. Essa imunidade parlamentar, ela serve para quê? Ela serve para o deputado eleito, para o parlamentar, ele ter liberdade para expressar as suas opiniões e fazendo com que a população conheça quem realmente ele é, sem medo, sem medo. Essa é a importância, porque imagina só, você elege um deputado e ele é um tremendo de um falso duas caras, que não pode ser quem ele é, a máscara dele jamais poderá cair, porque ele não tem imunidade parlamentar e a qualquer momento irá perder o seu mandato. Ninguém quer perder um salário de 30 mil reais, né? Ninguém. O Tiririca que renunciou, agora em 2018 se candidatou de novo, em 2019 fica com a boquinha fechada, não aparece, só recebe salário e vai para casa para não correr risco de perder. Ninguém se cansa de ganhar dinheiro. Dinheiro nunca é demais na vida de absolutamente ninguém. E aí, a esquerda, ela ataca o Bolsonaro, por isso ignora essa imunidade parlamentar. Não só o Jair Bolsonaro, como todos os Bolsonaros, por isso. Por que eles fazem isso, principalmente? Porque imagina só, se o Bolsonaro fizer um bom governo, jamais a esquerda volta ao poder. Se o Bolsonaro fizer um mau governo, a esquerda voltará ao poder para nunca mais sair. Então, principalmente para que o Bolsonaro não se reeleja e a esquerda volte ao poder, eles necessitam atacar o Bolsonaro sobre tudo que ele possa fazer que eles considerem errado. Todos os bolsonaros atacam o Flávio, atacam o Eduardo, atacam o Carlos. Eles dizem sempre o seguinte: a narrativa se tornou repetitiva. A falta de criatividade da esquerda é absurda, porque eles sempre falam a mesma coisa. Os filhos atrapalham o governo do pai. Alguém já viu o pai reclamando disso? Atrapalham na opinião de quem? Na opinião deles. Então, realmente atrapalha? Quem é a melhor pessoa para dizer se atrapalha ou não? O Bolsonaro ou quem quer a derrubada do Bolsonaro? Como, por exemplo, a Joyce Hasselman, que a sua máscara acabou de cair há pouco tempo, Major Olímpio e todos os outros. Os filhos do Bolsonaro, agora essa é a minha opinião pessoal, os filhos do Bolsonaro, eles não atrapalham o Bolsonaro, eles atrapalham quem querem derrubar o Bolsonaro. Porque o pessoal da oposição, especialmente do Carlos, eles morrem de medo. Eles têm medo, medo mesmo, eles têm pavor. E na mente deles, eles acham que se eles fizerem qualquer coisa ao Jair, o Carlos é capaz de montar um grupo de extermínio e decapitar eles. Eles pensam absurdos. Qualquer declaração do Carlos no Instagram, como um cidadão que tem o direito de se expressar, porque a liberdade de expressão é um direito garantido na Constituição Federal, a nossa lei maior, que muitas vezes a esquerda coloca essa liberdade de expressão em jogo, em questionamento, quando quer banir alguém de falar aquilo que pensa, como, por exemplo,
Um exemplo clássico disso é o caso do que a Maria do Rosário fez com Danilo Gentili. Ele fez uma piada, se é de mau gosto ou não, não estou aqui para analisar, mas ela entrou com uma ação tentando censurá-lo, impedir com que ele falasse. Ela não se sentiu ofendida com aquilo, ela não se sentiu ameaçada na sua intimidade com aquilo. Ela simplesmente não gostou porque aquilo atacava sua carreira política. O Danilo, ele não falou sobre os seus filhos, sobre a sua família, não falou da Maria do Rosário como uma pessoa física, filha, mãe, esposa, uma cidadã brasileira. Ele falou como uma política do qual ele é um dos que pagam o seu salário. Então ele tem o direito, assim como qualquer um de nós, de expressarmos a nossa opinião, criticando ou apoiando quem nós acharmos por bem fazer isso. Não importa se a sua opinião é sempre contra, é a tua opinião. Se ela vai ser levada em consideração ou não é outra história. Se você vai ter credibilidade das pessoas que te ouvem ou não, é uma outra história. Mas a tua liberdade de expressão não pode ser cerceada, ela não pode ser reduzida porque determinados grupos políticos querem fazer isso. Como a esquerda vem tentando fazer isso contra o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e até mesmo Jair Bolsonaro. Ninguém jamais pode deixar que nenhum político cale a sua boca. Por mais absurdo que a pessoa tenha falado, é a liberdade dela, dada primeiramente por Deus, depois pela lei maior do Brasil, que é a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, uma Constituição que eu sou totalmente a favor de se fazer uma nova, por vários motivos que eu não vou entrar em questionamento aqui, mas que é a que está em vigor e tem que ser respeitada. Então, por mais absurdo que pareça, a liberdade de expressão ela tem que ser absoluta. Se você cometer crime de injúria racial ou difamação de qualquer pessoa, você tem que responder por isso criminalmente. Mas não a sua liberdade de cometer o crime tem que ser tirada. Por mais que seja um crime ridículo, por mais que você cometa crime de racismo, atacando toda uma raça, todos os negros do país inteiro, é tua liberdade de cometer esse crime e de ser preso. Você tem a consciência disso e tem o direito de escolher. Eu vou fazer isso e vou ser preso. Ou eu não vou fazer isso e não vou ser preso. Mas jamais alguém pode dizer, você não tem o direito de cometer este crime. Isso ninguém pode afirmar. Ninguém pode fazer. E o que a imprensa vem sempre fazendo é isso, principalmente contra a família Bolsonaro, contra os Bolsonaros. Uma tentativa de manipulação, de jogar a população contra eles. O Bolsonaro fala uma coisa, o Eduardo fala uma coisa, o Carlos fala uma coisa, o Flávio fala alguma coisa, bum! Estourou uma bomba, nossa, agora derrubamos o Bolsonaro, nossa, agora o Bolsonaro cai, vou mostrar quem é o Bolsonaro. E aí a gente vai assistir o vídeo e fala, não, até que isso seria uma boa ideia, apesar de que eu não acredito que aconteceria, mas não é nada demais isso, ele não tá... O que o Eduardo falou, por exemplo, é menos grave do que uma jornalista da Globo falou quando ela afirmou que pedofilia não era um crime, mas era uma doença. Aquilo sim é digno de repressão, aquilo sim é digno de total repúdio da população, aquilo sim é digno até de uma demissão por justa causa, na minha opinião, porque ela está incentivando, ela está declarando seu apoio a pessoas que cometam esse tipo de crime por simplesmente prazer, satisfação do prazer. Uma pessoa pega uma criança, estupra para se autossatisfazer. E aí ela vem dizer que isso não pode ser crime, mas tem que ser uma doença, tem que ser acompanhado por um psicológico, por um psicólogo ou um psiquiatra. Então, aquela atitude da Rede Globo, da sua porta-voz, da apresentadora daquele programa que foi na Globo News, foi muito mais grave do que a declaração do Eduardo Bolsonaro falando sobre o AI-5, citando como exemplo. Porque ele foi questionado, ele foi perguntado o que o Brasil iria fazer caso o que está acontecendo no Chile, no Equador, no Peru, em outros países, viessem a acontecer no Brasil. E aí ele falou, teremos que tomar uma atitude mais drástica. E aí falou este nome, talvez a volta do AI-5. E aí deu essa polêmica toda. Nossa, agora o Bolsonaro falou o que a gente precisava.
Aí foi deputado, falou, vou pedir a cassação dele, grande porcaria. Você pode pedir o que você quiser, cara. Você pode pedir o que você quiser. Você vai conseguir ou não é outra história. Agora, pedir, você pede à vontade. Fique à vontade, seja feliz com seus pedidos. Então, sim, é um medo. 24 horas é um medo incessante, um pavor abominável que eles têm do Bolsonaro crescer mais ainda, do Bolsonaro se reeleger, porque eles sabem que o Bolsonaro é o inseticida e eles são os insetos. E aí, com o crescimento do inseticida, com o melhoramento do seu veneno, com a evolução desse remédio que mata os insetos, eles acabam. Então eles têm mesmo que ter medo do Bolsonaro, eles têm mesmo que atacar o Bolsonaro, atacar o Eduardo, atacar todos que eles podem. Por quê? Com os Bolsonaros crescendo, é o fim deles, é o fim da mamata, é o fim da corrupção, é o fim da petralhada, é o fim do assalto que vem há mais de 500 anos, desde a descoberta do Brasil, acontecendo. Então, tenham medo mesmo do Bolsonaro, ataquem mesmo, ataquem tudo, cada respiração dele. Continuem assim, porque é desse jeito que vocês elegeram o Bolsonaro presidente da República, e é desse jeito que o Bolsonaro, junto com o povo brasileiro e Deus em primeiro lugar, vai acabar com a safadeza nesse país. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Tamo junto, até a próxima.